Conversa agora sobre a sexualidade feminina. Muito além dos hormônios, a vida sexual das mulheres pode ser prejudicada por conta, sabe de quê? Sobrecarga, pressão e também porque elas exercem ali cargos de liderança e que junta tudo isso, né? Um estudo publicado recentemente mostra que quanto mais as mulheres estão atarefadas, ocupadas, tensa, mais esse desenvolvimento sexual fica comprometido. Uma situação comum entre aquelas que ocupam cargos de liderança. Bom, e esse estudo, esta pesquisa, uma das pesquisadoras está aqui com a gente, que é a uroginecologista, a Gisele Vissossi, e que veio conversar exclusivamente com a gente aqui no Você. Primeiro lugar, parabéns! Feliz aniversário. Obrigada, viu? Obrigada. Que Deus te abençoe sempre. Obrigada por tirar esse dia para vir conversar conosco. Imagina, obrigada pelo carinho de me convidar, obrigada sempre, pela lembrança do meu aniversário, agora ficou público. Público, para todo mundo te mandar as boas energias. E que as energias retornem também. E me conta desse estudo, assim, que você está orgulhosíssima, né? Sim. Foi publicado recentemente. Nós ficamos muito felizes. Eu quero dizer que eu estou aqui em nome do grupo. Isso. O nosso grupo é um grupo muito coeso, um grupo que se atualiza o tempo todo. Quero mandar um abraço para todas as pesquisadoras da Unifesp que participaram do estudo. Eu fui uma das participantes, né, uma das coautoras. Então, a doutora Marair Sartori, a doutora Suzana Jarme de Bella, a Renata Attili. E nós temos um in memoriam, o professor Manuel Girão. Então, foi um desafio muito grande. E uma honra publicar esse trabalho, porque foi o trabalho relacionado ao mestrado da doutora Renata Attili sobre sexualidade feminina. Então, a gente sempre teve essa curiosidade, por que as mulheres com idade mais jovem, de 35, antes dos 50 anos, que não está envolvido um distúrbio hormonal importante como a menopausa, por que elas se queixam tanto de falta de libido? Né? Então, a libido feminina, ela é complexa. Nós temos vários estudos já que provam isso. Mas a primeira coisa que a mulher pensa é que ela tem um distúrbio hormonal. Né? E muitas vezes ela fica vulnerável, ela encontra uma solução prática, ela compra essa sexualidade através de medicamentos, através de remédios, de chips que muitas vezes não são padronizados, principalmente chips que relacionam com testosterona. Enfim, a mulher muitas vezes ela fica mais vulnerável e busca uma solução rápida. Isso motivou essa pesquisa para a gente chegar a fundo e descobrir quais os reais fatores que podem estar envolvidos em uma mulher jovem, em uma mulher até os seus 50 anos. Após os 50 anos, realmente, as questões hormonais podem ter uma interferência importante, mas antes dos 50, quer dizer, uma mulher que menstrua normalmente, que tem a sua vida ginecológica normal, que ainda está com risco, inclusive, de engravidar, né? Então, ela não tem um distúrbio hormonal importante. Então, nós fomos atrás. E nós aplicamos um questionário validado, que é o Female Sexual Function Index. É um índice que já está validado no mundo todo. E nós selecionamos mulheres que estavam em cargo de liderança. Porque a principal hipótese que nós levantamos foi que essas mulheres extremamente atarefadas, extremamente ocupadas, solicitadas em cargos de liderança com alta responsabilidade, não teriam condições de ter libido. E o resultado foi exatamente a nossa hipótese. A gente chegou à conclusão que várias mulheres entrevistadas, foi uma amostra robusta. Abri um parênteses aqui, o primeiro desafio foram elas responderem o questionário. Por quê? Elas não tinham tempo nem de responder o questionário. Então, é um questionário que envolve perguntas que elas precisam prestar atenção, é um questionário que tem vários domínios, principalmente envolve o desejo, excitação, a realização sexual, o orgasmo, depois do orgasmo, o relaxamento. Então, o questionário, ele abrange todas as fases da sexualidade, né? E o principal desafio, essa parte ficou com a Renata em São Paulo, o principal desafio foi chegar nessas mulheres e obter as respostas dos questionários. Então, a gente já começou a perceber que exatamente era o que estava acontecendo. Depois, com a análise estatística, nós chegamos à conclusão que as mulheres, quanto maior o índice de estudo, de sobrecarga de trabalho, de liderança, de responsabilidade, de ter que cumprir metas,
elas vão deprimindo o desejo sexual e não é uma causa hormonal. E aí a consequência disso? Você falou de deprimidas, né? É isso, são esses transtornos que podem ser gerados porque a gente já sabe que uma vida sexual boa, ela está ligada à qualidade de vida. Exatamente. O conceito de qualidade de vida envolve também a sexualidade, que a sexualidade seja desenvolvida de uma forma feminina. Então, quando a mulher busca, às vezes, algum atalho, ela compra uma sexualidade masculina, ela faz alguma coisa relacionada com hormônios que ela nem teria aquela necessidade, ela acaba desenvolvendo uma sexualidade não feminina. Ela pode desenvolver uma sexualidade masculinizada, sente atração, sente desejo, tem a relação e às vezes nem se satisfaz. Então, nós observamos que a sexualidade feminina, ela é ampla e ela precisa ser desenvolvida dentro da nossa feminilidade. Nós citamos vários exemplos. Será que Marilyn Monroe precisava de testosterona para se sentir sensual? Né? Naquela época não se existiam chips manipulados de coisas hormonais e, no entanto, ela desenvolveu uma sexualidade extremamente feminina. Né? Então, a gente, com esse trabalho, resgatou a possibilidade da mulher acreditar nela mesma, dela buscar a sexualidade feminina. Não adianta ela dosar os hormônios. É lógico que as nossas dosagens de testosterona elas vão ser mais baixas que a do homem, mas nós fomos feitas assim. Por que será? Né? Então, a gente repor em uma idade jovem não justifica. Agora, na menopausa, ele é uma das opções medicamentosas para a terapia de reposição hormonal, depois do estrogênio, depois da progesterona, mas na mulher dos 35 aos 50, que foram as incluídas no nosso estudo, a gente viu que não faz sentido. É uma coisa mais relacionada, a sexualidade ela é mais ampla, a sexualidade feminina, do que miligramas de alguma medicação. Quer fazer uma pergunta? Eu sei que tinha muitas amigas aqui querendo muita participação da doutora Gisele. 99897.000 é o nosso WhatsApp. A gente também está lá no YouTube. Deixe seu comentário, deixe a sua pergunta. E como resgatar essa essência, essa feminilidade, essa sexualidade que nos cabe? Eu acredito, pelos resultados que a gente teve e pelos trabalhos que já foram publicados, que o maior afrodisíaco que a mulher tem é a autoestima. Então, à medida que ela se aceita, que ela se sente bem com o próprio corpo, que ela consegue estabelecer uma comunicação com o parceiro, independente do gênero, que ela consegue colocar isso eu gosto, isso eu quero, que ela é respeitada, que ela é elogiada de uma forma sincera, que ela é valorizada dentro da sua casa, do seu ambiente, como uma pessoa. Ela consegue resgatar essa vontade de viver, porque a sexualidade ela é energia de vida. Exato. Não é verdade? E se você me permite, a gente precisa colocar aqui que o trabalho foi feito com mulheres em cargos de liderança. Agora, uma mãe que está em casa, ela é uma líder. Você concorda? Concordo plenamente. Hoje nós temos muitas. A casa, ela é uma empresa. Exato. Então, aquela mãe que está em casa, aquela mulher que é uma dona de casa, ela não está exercendo de cargo de liderança? Claro que está. Claro que está. Ela tem uma casa, a sua responsabilidade. Ela tem os filhos. Muitas vezes nem tem filhos, mas é mercado, é boleto, tem que chamar o eletricista, aí de noite tem que virar a deusa? Não tem como. Não tem como. Vamos fazer uma pausa até para você pensar e mandar o seu comentário, a sua pergunta para a doutora Gisele de Sócia, aniversariante do dia. Ela vai beber uma aguinha junto comigo e já nós voltamos aqui no Você Comigo, Mônica Cunha, não sai daí. Hoje a gente está conversando sobre um estudo que foi publicado recentemente e que mostra quanto mais as mulheres estão atarefadas, ocupadas, ocupando cargos de liderança, a gente não está falando só na empresa não, tá? A vida sexual fica comprometida. A Gisele é uma das pesquisadoras, né? É um grupo que desenvolveu esse estudo e que mostra justamente isso, principalmente na faixa mais jovem ali, dos 35 em diante, né? E aí a gente estava falando que não é só a mulher que está no mercado de trabalho, mas é essa mulher que tem muita responsabilidade sobre ela mesma, né? Exatamente. Os cargos de liderança que foram pesquisados no estudo, foram incluídas mulheres de 35 até 50 anos. Os critérios de exclusão foram mulheres na menopausa, para que não houvesse a confusão de que pode ter sido os hormônios da menopausa.
E essas mulheres de 35 a 50 ocupavam cargos de liderança, administradoras, eram mulheres que estavam dentro de grandes empresas, exercendo controle sobre outros funcionários, enfim. Mas esse estresse que acontece, ele também pode acontecer em uma mulher que está atendendo num caixa de supermercado, que está dentro de um banco, que é uma professora, que é uma atendente de telemarketing, que houve uma série de reclamações. Como que a mulher vai ter libido no final do dia? Não tem como. Não tem como. Então, esse estudo ele foi validado, ele foi aprovado pelo Comitê de Ética de Pesquisa da Unifesp, Universidade Federal de São Paulo, e os resultados foram publicados na revista Associação Médica Brasileira, uma revista de alto impacto, e com isso nós conseguimos fornecer uma base para que outros estudos possam ser feitos. Entendi. Em outras categorias também. Não é? Nós podemos estender esses resultados para outras mulheres. Porque é claro que uma dona de casa, uma mãe que está preocupada com seu filho com febre, com seu filho doente, e não vai ter um desejo sexual naquela semana, não é? Deixa eu trazer algumas amigas nossas. A Irene, tem suplemento bom para isso? Então, Irene, aí que está. A primeira coisa que a mulher quer é algo fácil, é um atalho. Ela vai ficar vulnerável para charlatões, infelizmente, que podem te oferecer uma série de coisas que não são estudadas, que não são padronizadas pelas sociedades médicas. Então, buscar a sexualidade dentro de si é você olhar para si mesma, é você tentar estabelecer prioridades, cuidar de você, né? Estendendo isso para todas as mulheres, inclusive para nós que somos mulheres, não é? Então, nós precisamos estabelecer prioridades, precisamos gostar de nós, gostar do nosso corpo, fazer o que for possível para que ele tenha saúde, para que ele seja saudável, para que você se mereça, para que você se lance para essa vida sexual com mais segurança. Eu quero trazer o comentário de uma amiga aqui que falou que a gente precisa viver esse momento com prazer, se permitir mesmo, né? Tem uma amiga, tem 49 anos, diabetes, amputou, tem amputação nos pés, está na menopausa, não sente vontade de nada, e ela sofre porque vê o marido triste. O que ela pode fazer? Várias coisas. Em primeiro lugar, dedicar a você, ter um diálogo aberto com o parceiro, colocar todas as suas dificuldades, as suas frustrações, as suas necessidades, e que esse parceiro seja também acolhedor desse momento, né? Não existe frescura, não existe você estar casado. Eu já ouvi coisas assim em consultório, marido chega e cobra, né? Essa cobrança de desempenho, nossa, ela é terrível para a mulher. Então não se cobre, não se permita ser cobrada, busque a sua autoestima. Busque superar qualquer adversidade que você tenha, mesmo que você tenha um diabetes, que você tenha uma dificuldade, que você passou por uma amputação, isso te renova do diabetes. Então, vamos encarar isso como uma renovação para que você vá buscando esse desejo. A partir do desejo, vem a excitação. A partir da excitação, vem o orgasmo. E o relaxamento é importante. Depois daquele ato sexual, mesmo que não tenha acontecido muita coisa, que não tenha tido um orgasmo, não tenha tido um desempenho, não existe isso. O importante é a cumplicidade do casal, para você lembrar daquilo como uma coisa boa, para ter vontade no próximo desejo. Nosso tempo está terminando, preciso da sua ajuda aqui. Por favor, não apaguem as mensagens, porque a gente vai voltar nesse tema. Carol de Araguari, como posso me sentir mais animada para passar tempo de qualidade com meu marido à noite? A situação dela é dona de casa, 47 anos, 3 filhos, animais de estimação, tarefas, e aí quando chega a noite, acabou. Dor no pescoço, dor nas pernas, e aí? Carol, é exatamente isso. O exercício físico pode ajudar? O exercício físico, você estabelecer prioridades, então saber dizer não. A arte de dizer não é importante. Nós não somos obrigadas a ter que resolver tudo, nós precisamos delegar funções para que você esteja plena e um pouco mais disposta para olhar para você mesma, para fazer um desenvolvimento de uma relação sexual. Então, com esse tanto de tarefa que você fez, nossa, só da gente ler, a gente já cansa. Eu imagino que você deve ser uma pessoa que pode estar cansada. Então, claro que você vai fazer investigação, que você vai fazer os exames, mas não são miligramas de algumas coisas que vão mudar esse contexto. É importante a gente saber dizer não para o que é superficial e focar no que é essencial. Olha, eu preciso te agradecer, a Gisele Vissossi, que é essa amiga nossa, né, ginecologista aqui conosco, essa pesquisadora, porque abriu uma porta aqui, pelo que eu estou vendo das nossas amigas, o quanto elas estão precisando falar sobre sexualidade. Então, você vai continuar nessa história, nessa conversa.
mas por enquanto eu vou ter que fechar aqui essa prosa boa. Eu que agradeço. Obrigada, viu, Gisele? Eu que agradeço a oportunidade, em nome do nosso grupo, de colocar esse trabalho, que é um trabalho totalmente livre de conflitos de interesse. A mulher vai buscar a sexualidade dentro dela. Então, eu acho que esse convite, em nome do grupo, nós agradecemos muito. Viu? Pela confiança. Obrigada. Gisele Viçosa, ginecologista conosco, e não apague as suas mensagens aqui, tá?